Olá, sou a professora Odilene, professora de matemática, e hoje o nosso assunto é princípio multiplicativo da contagem. Vamos iniciar esse assunto, esse tema, objeto de conhecimento, por uma atividade, por um exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis para cara ou coroa? Vamos ver como que podemos resolver essa atividade? Então, vamos lá fazer a resolução por desenho. Na primeira opção, no primeiro lançamento, nós temos K de coroa, C de cara. Então, a moeda ela só tem dois lados, né? Então, o cara ou coroa. Então, só dois lados. Se eu lançar uma moeda pela segunda vez, como já saiu esse K aqui, que eu vou chamar de coroa, na segundo lançamento pode sair o outro coroa. Se eu já lancei no primeiro lançamento coroa, pode sair cara. Então, aqui eu tenho duas opções de combinação. Poderia também ter saído no primeiro lançamento coroa e no segundo cara. No primeiro coroa e no segundo coroa também. Então, aqui também eu tenho duas opções. Então, essas combinações aqui, ó, eu conto como se ela fosse uma, tá? Uma, duas, ó. Setinha aqui para fiz uma combinação. Segunda combinação. Terceira combinação. Quarta combinação. Então, no segundo lançamento, eu tenho 4, né? 4 combinações. Mas ele está perguntando se eu lançar a moeda 3 vezes, né? Então, pode sair uma, né? Coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, cara. Então, aqui eu tenho duas. Mesma coisa. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara, cara. Mais duas opções. Depois pode ser cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara. Duas opções. Cara, cara, coroa. Cara, cara, cara. Então, mais duas opções. Ao todo aqui, se eu lançar a moeda 3 vezes, eu vou ter 8 possibilidades para o terceiro lançamento. Então, quanto mais eu lançar, mais opções eu vou ter para frente, tá? Então, a quantidade que eu vou ter no terceiro lançamento são 8 sequências possíveis. Então, o que vem a ser essa parte do princípio multiplicativo, né? Esse número de possibilidades que nós analisamos de um determinado acontecimento, que nós chamamos de evento, é chamado de análise combinatória. É uma parte da matemática chamada análise combinatória. E ela surgiu dos jogos, né? Jogos de azar, jogos de carta, apostas, né? E uma das que a gente utiliza muito é na Mega Sena, também é um jogo, né? E aí a pessoa pode querer saber qual é a escolha que ele pode fazer, quantas escolhas ele tem, quantas possibilidades ele tem para estar jogando na Mega Sena, né? A análise combinatória, o princípio multiplicativo pode responder isso. Mas antes de responder, vamos fazer mais outros exemplos. E ainda, né, esse desenho que foi feito ali é chamado de diagrama ou árvore das possibilidades, né? Então, a árvore da possibilidade, o diagrama de possibilidade é um esquema que nos permite visualizar de todas as possibilidades de um acontecimento, a partir de um diagrama que se ramifica, lembrando mesmo os galhos da árvore, né? No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Para ir ao clube, Júnior deseja usar uma camiseta, uma bermuda e um tênis. Para isso, ele tem
4 camisetas, C1, C2, C3, C4. E 2 bermudas, a bermuda 1, bermuda 2. E ele tem 3 tênis, tênis 1, tênis 2, tênis 3. Então, só aqui nessa combinação aqui, apareceu 3. Mas se eu mudar a bermuda, vai aparecer mais 3, né? E se eu mudar a camiseta? Se eu mudar a camiseta e usar a bermuda 1, eu vou ter 3 opções aqui. Se eu continuar com a camiseta 2 e usar a segunda bermuda, eu vou ter 3 opções. Se eu trocar, usar a camisa 3 com a bermuda 1 e com a bermuda 2, eu também vou ter 3 opções aqui, 3 aqui. E agora, se eu usar a camisa 4, eu também vou ter 3 opções aqui, 3 opções aqui. Então, ao todo, quantas opções eu vou ter? Fica fácil se eu usar o princípio multiplicativo. Que jeito? Eu tenho 4 camisetas. Tenho 2 bermudas. E tenho 3 tênis. Então, aqui eu fiz a árvore da possibilidade. Aqui eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu multiplico as opções que eu tenho. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho 24 possibilidades de se vestir, né? O Júnior tem 24 possibilidades de se vestir. Então, essa parte aqui é o diagrama, né? O esquema, né? Da árvore de possibilidade. E aqui é a utilização do que nós chamamos de princípio multiplicativo. O que o princípio multiplicativo diz? Se um acontecimento ocorrer em N etapas distintas e independentes entre si, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa N, que é a última, né? Então, o número total de possibilidades deste acontecimento ocorrer, ou seja, o número de possibilidade PA, é obtido fazendo o produto dessas possibilidades de cada etapa, né? O primeiro valor, quase as possibilidades da primeira, da segunda, da terceira e assim até acabar as possibilidades. Então, para a gente fazer, nós podemos multiplicar as nossas opções. E aí, o que nós podemos fazer? Aqui é como se a gente estivesse voltando lá no exemplo 1. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis? Bom, eu sei que uma moeda ela tem 2 opções, ou ela é cara ou ela é coroa, né? Então, eu tenho essa opção. Para a primeira opção, a primeira possibilidade, eu tenho 2 opções para essa primeira aqui. Então, 2 para a primeira. Mas eu continuo tendo cara e coroa na segunda. Então, 2 de novo. E para a terceira, 2 de novo. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 possibilidades. Aqui, ao invés de fazer pelo diagrama, nós usamos o princípio fundamental da contagem, né? Nessas condições, aplicando o mesmo critério, podemos contar quantas possibilidades de resultados podem ser obtidas ao invés de uma moeda. Se tivéssemos um dado, como que seria? Qual é as possibilidades? O dado, ele tem 6 faces. Então, se eu lançar o dado, eu tenho 6 opções, né? Se eu lançar ele de novo, eu tenho mais 6. E se eu lançar ele de novo, eu tenho mais 6 opções. Então, para eu saber o resultado final, é fazer a multiplicação, né? Então, todas as vezes que você tiver dúvida, é só multiplicar as opções que você tem. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18 e 3, 21. Então, eu vou ter 216 possibilidades, se eu tivesse que lançar o dado 3 vezes. E agora, no exemplo 4. As atuais placas de licenciamento de automóveis constam de 7 símbolos ou 7 caracteres, igual a senha do celular mesmo. Sendo 3 letras, dentre as 26 do alfabeto, seguidas de 4 algarismos. Quantas placas distintas? Isso aqui é muito importante, ó. Distinta, que significa que são diferentes, ou seja, não pode ter repetição, tá? Nesse caso,
Como que eu vou poder? Nem pode ser repetir letra, nem algarismo. Então, as letras são 3 que eu vou ter opção. Eu sei que as letras eu tenho 26 possibilidades para a primeira, porque eu tenho 26 letras do alfabeto. Então, se eu usar aqui a letra L, se é distinta, eu não posso usar L de novo, por isso que vai ficar 25. Então, tá, eu usei O aqui. Já usei, dos 26, já usei 2, me sobra 24, né? Então, sobra 24 para colocar aqui. Eu posso colocar qualquer letra. Posso colocar Z. Então, para as letras, eu posso usar 26 para a primeira, usei 1, sobra 25. Usei 1 para 25, sobra 24. E para os algarismos, nós temos 10 algarismos de 0 a 9, né? Então, se eu usar o 4 aqui, aí me sobra 9 para usar no restante, né? Se eu usar 7, aí me sobra 8, né? Me sobra 8. Então, eu vou usar 2 aqui. Já usei 2. Aí, dos 10, eu já usei 3. Então, me sobra 7, né? Então, em relação aos números, eu tenho na primeira opção 10, na segunda 9, na terceira 8 e na última 7. Aí eu multiplico essas opções, tá? Então, vai dar o quê? 78.624.000 placas que podem ser montadas com essa quantidade de letras, 3 letras e 4 algarismos, tá? Usei aqui o princípio multiplicativo da contagem. Por quê? Porque se eu fosse montar essas tanto de placa, olha o tanto de placa que daria. É impossível a gente fazer tudo isso, né? Numa folha de papel não ia caber tudo. Então, o princípio fundamental da contagem, ele nos auxilia para saber a quantidade sem ter que fazer a árvore de possibilidade, tá? Então, até a próxima aula, tá? Vai lá até no meu Instagram e faça sua pergunta com relação à matemática. Qual que é a sua dúvida? Tá? Aguardo vocês e até a próxima.